Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma unidade do nosso curso de preparação para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. E chegamos na unidade 8, que é a nossa última unidade. E nessa última unidade nós vamos falar sobre escatologia. E é um assunto muito interessante e que há muitas controvérsias, mas que precisamos estudar para que nós possamos entender um pouquinho sobre o que diz a escatologia. E a primeira coisa que nós precisamos definir é o que é escatologia. Você já pensou como as coisas acontecerão? Ou o que acontecerá com você no futuro? E com o mundo? Qual será o destino de todas as coisas? O céu, onde e como será o céu? Quando Jesus voltar, você vai ser arrebatado ou você vai ficar? São algumas perguntas, são alguns questionamentos que aparecem para nós nas diversas áreas da escatologia, ou nas diversas escolas da escatologia, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Nosso objetivo nessa unidade é apresentar para você alguns pensamentos sobre a escatologia e o que a Bíblia fala e qual que é a interpretação da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre esse assunto. Mesmo que nem todos adotem o mesmo posicionamento, a grande maioria, a maioria esmagadora da Igreja Presbiteriana, ela adota o pensamento que nós vamos passar para você. Bom, o termo escatologia é composto de duas partes. O primeiro termo é eschatos. Eschato é um termo grego que significa último. E logia significa, entre outras coisas, estudo. Portanto, quando nós falamos da escatologia, nós estamos falando da doutrina ou do estudo da doutrina das últimas coisas, tá certo? Então, escatologia, estudo ou doutrina das últimas coisas. Quando nós falamos na escatologia, via de regra nós fazemos uma divisão na escatologia. A escatologia ela é dividida em duas partes, tá certo? Primeira parte é chamada de escatologia individual. O que fala essa escatologia individual? O que ela se preocupa? Ela se preocupa em estudar assuntos relacionados aos indivíduos particularmente, tá? O que acontece com o indivíduo, com a pessoa em si. Dentre esses assuntos nós vamos ver a morte física, a imortalidade da alma, o estado intermediário da alma. E nós temos também, por outro lado, a escatologia geral. E essa parte da escatologia se preocupa com assuntos relacionados a todas as pessoas e todas as coisas de forma geral. Dentre os assuntos na escatologia geral, nós temos a volta de Jesus, o juízo final, novos céus, nova terra e por aí vai. Então, para a gente entender, a escatologia ela se divide em duas partes, escatologia individual, escatologia geral. A individual se preocupa com o indivíduo e a geral com todas as coisas. Bom, quando nós olhamos para a Bíblia, nós ficamos pensando, né? A Bíblia ela fala de escatologia lá em Apocalipse. Ela fala da doutrina das últimas coisas somente lá em Apocalipse. E alguns vão pensar, também Daniel tem alguma coisa. Mas isso não é toda a verdade. Apocalipse fala de escatologia, Daniel também fala na segunda parte do livro sobre escatologia principalmente, mas a Bíblia é muito mais ampla em falar de escatologia. A Bíblia fala dos últimos dias. Quando nós pensamos nos últimos dias, nós pensamos nos últimos dias como aqueles dias que logo antes, bem um pouquinho antes da volta de Jesus. É aquele momento final. Não, mas a Bíblia não fala de escatologia ou de últimos dias somente dessa forma. Por exemplo, em Malaquias, no capítulo 4, no verso 1, diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para lá afluirão os povos. Ou seja, lá no Antigo Testamento, um dos últimos profetas lá no Antigo Testamento, nós temos já ele falando sobre escatologia. Mas não é só aí que nós temos escatologia. Se nós olharmos para o livro de Isaías, nós temos escatologia, principalmente a segunda parte do livro de Isaías, nós temos escatologia, bastante escatologia, a partir do capítulo 39, 40, nós temos muitas coisas de escatologia. Ezequiel, nós temos muita escatologia, mas não somente isso. Quando nós olhamos para a Bíblia num todo ela está falando sobre os últimos tempos. Vamos pensar,
lá no primeiro livro da Bíblia, sabe, que fala sobre escatologia? Se a gente abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, nós vamos ver que sim, ali existe uma questão escatológica no texto, logo no terceiro capítulo da Bíblia, no capítulo 3 do livro de Gênesis, no verso 15, Deus está falando, né, para Adão, para Eva e para a serpente. E aí quando chega no versículo 15 desse capítulo 3, nós temos: porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus está falando para a serpente, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é isso, meus irmãos, meus queridos? Deus falando sobre a vinda do Messias. Jesus ele viria. Então, lá no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, nós já temos escatologia presente. Então, gente, a escatologia ela está em vários lugares na Bíblia, não somente nos livros de Apocalipse e também Daniel. Tá certo, gente? Bom, nós temos muita coisa interessante para falar nessa unidade 8 sobre escatologia. E nós vamos voltar no próximo vídeo para que você possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá certo? Te espero lá.